Boa noite, senhoras vereadoras, presidente em exercício, público presente. Destaco a presença da Cristina Amazon, né, representando a FEAVIN, a Vera, representando a COVEC, Matheus, Conselho Tutelar. Né, quero começar a minha fala já me dirigindo diretamente a vocês. Começar pelo Matheus, parabéns, viu, Matheus? A clareza, eu sou muito fã da questão do planejamento, não é? Então, se a gente mostra resultado é porque vocês estão analisando os resultados, não é? E eu imagino, e eu sou testemunha, né, através da vereadora Ana, tão competente nesse trabalho, sou testemunha o quanto que talvez a população não saiba que ela possa fazer uso, não é, do PROCON. É aquela luta do Davi e Golias, literalmente, não é? Muitas vezes as pessoas, às vezes, desistem de uma reclamação porque talvez um órgão ou uma empresa de grande porte possa causar esse mal-estar, né? Então, parabéns, né? Que essa semana seja proveitosa, que o meu mandato puder ajudar na propaganda. Conselho Tutelar, também quero falar para a Daniele, é tão importante a presença do Conselho Tutelar, e aqui talvez, né, eu faço questão, estou devendo uma visita lá, não é? Faço questão de falar em público, a gente fala mais por telefone do que na realidade, não é? Então, se a gente entender a causa, eu consigo enxergar assim um caminho. Por que será que está sendo tão cobrado o Conselho Tutelar, não é? Eu quero crer que algumas pessoas talvez estão lavando as mãos. A gente vê muito isso, né? Eu trabalho com pastoral de jovem, de criança há muito tempo. Então eu vejo as famílias muitas vezes jogar a responsabilidade do Conselho e se eximir de uma responsabilidade. E se tem responsável do Conselho talvez não atuar como gostaria, é o Poder Executivo, simples assim. Não é? Já faz 2 anos que a gente está tentando o bendito do kit Conselho Tutelar, que Vinhedo nunca teve, não é? E aí o meu mandato conseguiu ajudar, só que não veio na prática. Burocracia, através de burocracia, não é? Então a prefeitura tenta fazer a parte dela, o governo corta, muda o governo. Então eu acho que a gente tem que entender eu acho que é importante a reclamação, mas para a gente ter essa clareza, né? A reclamação em conjunto, precisa ouvir todas as partes. Então, talvez a população tenha essa ansiedade do Conselho, mas também precisa aparecer o quanto que vocês sofrem por falta de mão de obra, não é? Então, eu quero aqui mostrar o meu apoio. A FEAVIN, não é? Que foi muito bem falado pela vereadora Ana, eu quero só destacar a questão do voluntariado, não é? Para quem está de fora e vê os números, pode cair nessa tentação. Por que vocês ajudam todo aquele trabalho para só 7 mil? Esse só 7 mil ajuda muito para cada entidade, não é só 7 mil, é mais 7 mil. Então talvez a gente descobrir essa fórmula do como que talvez o Poder Legislativo possa ajudar as empresas a não cobrar, de repente, uma barraca, um rádio, como que a gente tenta ajudar. Então está aqui o meu apoio, não é? Faço questão. Coloca para mim a imagem, eu quero começar também, quero continuar a fala num convite. Então a gente conseguiu o palestrante, ele chama Adolf Denimoter Florencio. Esse nome importado, mas ele é o representante da equipe da campanha da Fraternidade da Arquidiocese de Campinas. Então eu venho aqui em nome da mesa diretiva convidar todos os vereadores e convidar o público presente para no próximo dia 20, às 19 horas, ele vai estar aqui dando uma palestra. Qual a importância da fraternidade política pública? Então hoje eu quero usar um pouquinho do tempo e falar do cartaz. A questão da política pública, ela passa por o quanto a gente vai educar as pessoas a participar da política pública, literalmente. Então aqui bem falado pelo Valdir, a importância dos conselhos. Um conselho forte é um conselho que ele é representativo e ele traz resultado para a população. Mas senão a gente fica dando volta e não traz nada de benefício. Então, esse cartaz foi escolhido porque os ícones ali, literalmente desenhados em cores diferentes, representando a educação, o trabalho no campo, a família, a melhor idade. Então, a ideia é que a política pública traga um resultado para a população. Então, todos convidados aí dia 20 de março, na próxima quarta-feira, 19 horas, aqui na Câmara, a gente vai ter um momento para pensar um pouco mais sobre política pública. Quero iniciar agora a questão prática, falando um pouquinho da região da estrada Vinhedo-Itatiba, que muitos vereadores sempre tentam ajudar ali, mas a região Caixa d'Água, Canjaranas, é ainda uma região que precisa de um olhar diferente do secretariado, não é? É um olhar talvez mais técnico, porque existem várias solicitações. Vou falar algumas que foram essa semana reincidentes, vamos chamar assim. Primeiro a questão do redutor de velocidade. Eles não me cobraram, porque a resposta que vem sempre quando passa ali da entrada dos Torres para a subida da curva lá antes de chegar em Itatiba,
sempre quando eles pedem ali um redutor de velocidade, a resposta é que não é possível. Só que na mesma via, próximo aqui das lanchonetes, dos restaurantes, próximo do condomínio, para baixo do Cristo, foi colocado um redutor de velocidade. Então, o que a população ela fica no mal-estar é entender, de fato, quanto que a gente pode cuidar daquela população. Por que o pedido do redutor de velocidade? Existem muitos jovens, principalmente no período agora da noite, eles vão para a faculdade, eles pegam os ônibus fretados ali nos pontos de ônibus, e aí fica essa insegurança. Então, é necessário, eu acredito que o estudo deixe claro para a população ali por que não pode colocar um redutor de velocidade naquela região. Né? Então, eu trouxe aqui, não vou ficar repetindo, mas foram 8 indicações só do meu gabinete. E de outros gabinetes passam de 15, entre pedido de ponto de ônibus, o recapeamento, redução de velocidade, a instalação dos pontos de ônibus em locais que não foram contemplados. Então eu queria solicitar a todos os secretários, vou falar diretamente com cada um dos assuntos que me foi solicitado, para que seja planejado alguma coisa. Não pode ser um tapa-buraco. Hoje eu vi, descendo a estrada da Capela, e aí tinha um caminhão ali com dois senhorinhos com um saquinho de asfalto tapando buraco. Quase que ele olhando para o céu, vendo a chuva vir. Então, isso é de jogar dinheiro fora. A gente não pode mais assumir esse prejuízo para a cidade. Assumir esse prejuízo por falta de planejamento, literalmente. Então, o que acontece? O que eu vejo? Fica, literalmente, um trabalho de corpo de bombeiro, usando a redundância para destacar essa parte. Por quê? Porque corre atrás quando alguém grita mais forte. Parece aquele jogo de criança quando não tem juiz. Quem correu e bateu o lateral primeiro, ficou com a bola, não é? Então é assim que eu vejo muitas vezes a questão da municipalidade. Se a população cobra um redutor de velocidade, vem a resposta para ele que não pode, passa um tempo, colocam num outro local e não deram a resposta para ele, isso é um desgaste desnecessário. Então é um desafio, eu sei que é um desafio, mas eu acho que o único caminho para que o Poder Executivo traga resultados, que a população se sinta no mínimo tolerante, eu acho que é uma palavra importante para a gente pensar hoje, a população é tolerante quando ela vê resultado. Se ela não vê resultado, eu acho justo também que não tolere desperdício de dinheiro. Então minha sugestão dessa semana vem também, só voltar a um tema que eu falei literalmente no dia 13 de julho de 2017. Vou abrir aspas aqui para falar de uma indicação. Viabilizem estudos para utilização de aplicativos para celulares e tablets a fim de agilizar o atendimento das ocorrências solicitadas por meio dos aplicativos. Então, 13 de julho de 2017. Né? Reforçando aqui. Então, qual que era a ideia? A ideia é que as secretarias busquem no mercado. Eu fiz uma pesquisa, eu fiz questão de deixar para pesquisar hoje. Porque senão a gente subir aqui no púlpito, a gente cai em tentação muitas vezes de falar o que não pensa, porque cai em tentação só, né? Então, fiz uma pesquisa hoje, rapidamente eu achei 3 aplicativos, vou falar de 2 específicos para a saúde. Por que é tão importante, no meu modo de entender, trazer para a municipalidade, trazer para a população o uso de aplicativos? Porque as pesquisas, segundo os órgãos, em 2017 para 2018, era cerca de 70% das pessoas que usavam smartphone. 2019, 22 de fevereiro, cerca de 98% usam smartphone. Então, não tem dúvida que seria uma maneira de economizar para a municipalidade. Então, o que eu trouxe como proposta para a saúde? Vou encaminhar. Eu tenho visto o secretário Flávio numa atuação diferente um pouquinho do que a gente está acostumado. Então, faço questão de entregar em mãos para ele. Agora, com o novo diretor lá, né, o Carlão tomou posse essa semana, faço questão de compartilhar. Então, um deles chama Meu Remédio. Qual que é a função desse aplicativo? Dentre inúmeras funcionalidades está o aplicativo, simples e fácil de usar, permite encontrar em apenas 3 passos os remédios disponíveis nas farmácias do posto de saúde do seu município. Então, olha que grandiosidade se a gente tivesse isso à mão da população. Então, esse Meu Remédio, ele já está pronto. Alguém pode falar assim, mas quanto custa? Eu fiz questão de não
pesquisar, precisa ver o benefício sobre o custo, óbvio. Não é se o custo retornar para a municipalidade um melhor atendimento, uma economia de remédio, já é bom para o município. E eu quero crer, diante dos últimos anos históricos aí, do quanto se desperdiçou com remédio, principalmente não utilizado, eu tenho certeza que dá um retorno. Quais os benefícios? Primeiro, que ele emite alerta quanto ao prazo de validade, evita o desperdício de medicamento. Ele gera relatório completo, que auxilia no planejamento da tomada de decisão. Então, quando se vai comprar um remédio, é óbvio que precisa ter, no mínimo ali, uma margem de logística, seja uma curva ABC, enfim, seja a técnica que for, para não comprar, senão vira de novo aquela que eu acabei de falar, não é? Corre atrás do rabo, que nem corpo de bombeiro, vai apagando incêndio. Uma outra sugestão que ele dá, ele reduz o fluxo de pessoa no posto de saúde, diminuindo o desgaste na relação servidor-população. Muitas vezes eu vejo uma reclamação da questão pública, que muitas vezes as pessoas caem em tentação de jogar a responsabilidade na população, não é? Quer dizer que a população que é culpada, por exemplo, por um atraso no planejamento de consultas. É óbvio que se você tem um planejamento, você tem um aplicativo, a pessoa olhou o aplicativo, recebeu o alerta, olha, amanhã você tem consulta. Ela deu o ok ali que amanhã ele vai estar presente. Olha o quanto que a gente deixa de jogar dinheiro fora. Precisa da boa vontade. Se não contente ainda com esses benefícios diretos que ele traz para a gestão municipal. Transparência em tempo real para o município ser modelo de gestão pública. Reduz judicialização por eventual falta de medicamento. Nós falamos nessa casa aqui, tem até alguns requerimentos, o quanto que o município foi penalizado, vamos chamar assim, quando teve a judicialização de remédio. Não é? Muitas vezes, se não me engano, a própria vereadora Ana destacou bem, muitas vezes, um remédio que não era nem do município a responsabilidade, não é? Do Estado e da Federação. Então, se a gente diminui a judicialização, é dinheiro em caixa. Baixo investimento em inovação de saúde, fornece comunidade de segurança para a população, economia de tempo e dinheiro, alcança plena satisfação. Esse, que eu não estou nem fazendo propaganda dele, a ideia é dar alternativas para o município, ele funciona em 3 passos. Primeiro, seleciona o bairro onde você está localizado, seleciona o remédio, coloca na sua cesta e ele já indica o posto de saúde aonde está o remédio ou não. Investimento é um aplicativo existente, e aí é uma licença anual. Alguém poderia cair em tentação e falar assim, mas traz custo para a população. Fui pesquisar outro. Existe um outro da cidade de São Paulo, que ele foi criado da seguinte maneira. Vou até contar por causa do tempo. Ele foi criado da seguinte maneira. Juntou-se 20 especialistas entre usuários, pessoal da secretaria e o pessoal da informática. E aí eles fizeram ali uma tempestade de ideias e tirou todas as dificuldades. As dificuldades de uma cidade como São Paulo, ali com 15 milhões de habitantes, e a cidade de Vinhedo, com 77 mil habitantes, são as mesmas. A falta dos remédios principais, o deslocamento, não é? A dificuldade da fila. Então, como que eles resolveram isso? Um aplicativo com 3 pontos. Primeiro ponto, qual remédio precisa? Segundo ponto, quando vai estar disponível? E terceiro ponto, receber ou não o remédio. Não é possível, em 2019, a gente não pensar em soluções fáceis. Eu quero crer que é a melhor solução. E aqui, ofereço novamente ajuda. Teve, ano retrasado, eu fiz questão de levar uma empresa, e eu faço questão de contar aqui, essa empresa, quando eu fui pesquisar, eles são especialistas em melhoria contínua no setor público. E aí, quando eu liguei para ele, ele falou assim, não, mas o que você quer? Foi muito engraçado, porque eu entendi a pergunta dele. Ele falou assim, eu quero uma contrapartida. E sabe qual foi a contrapartida, Cristina? Eu falei que se eles conseguissem entrar em Vinhedo, que eles fizessem para as entidades, tem marcado direitinho, fizesse de graça para as entidades. Então, esse é o caminho. E o que eles têm como contrapartida? Reduzir desperdício. Não é? Entreguei lá em mãos, faço questão de entregar de novo para o Edson, não era o senhor, né? Como secretário, vou mandar para o senhor, porque essas empresas, elas querem trabalhar, elas querem trazer benefício. Então, faço questão de entregar novamente, porque eles trabalham como ilhas. Não são ilhas que trazem benefício para a população. Então, faço questão de destacar, a gente aprovou alguns projetos na noite de hoje, e a democracia, ela serve para a gente crescer. Eu conversei um pouquinho antes, a gente até, não era o que eu tinha imaginado,
o final da história, mas tem que ser bom para a população. Se for bom para a população, a gente aprende junto, não é? Por essa noite é só.